Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, denúncia, turismo, política, é claro, segurança, economia e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje a nossa bancada está um pouco diferente por conta do feriado. Hoje quem está compondo ela é o Dr. Djalma. Seja muito bem-vindo, Dr. Djalma. Prazer retornar ao seu programa, Rochelle. Quero mandar um abraço para o José Paiva, lá na Praia das Flecheiras. Também para o Pedro Cidrim e para o Dr. Boaventura, que começou a caminhar na beira-mar. Olha aí. E também o Gabriel Henrique está hoje aqui dividindo a bancada com a gente. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Rochelle. Muito obrigado a você de casa. Vamos aí, porque hoje o programa está cheio de assuntos bons, né? E para começar, vamos conhecer um pouco sobre o município de Tianguá através do quadro Ceará em Alta, com o apoio da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tianguá é um município cearense e porta de entrada do turismo na Serra da Ibiapaba. Com clima serrano e com mais de 60 mil habitantes, é uma ótima escolha para quem procura relaxar em um ambiente e clima diferente do litorâneo. O município era vinculado à Viçosa do Ceará e atualmente destaca-se como destino para quem aprecia o contato com a natureza. Cenário pontuado por mirantes, labirintos rochosos, bicas e cachoeiras, atrai visitantes para práticas do ecoturismo. Tianguá destaca-se pela exuberante paisagem e grandes áreas cobertas com vegetação preservada de mata úmida. Estreito contato com a natureza, que oferece opções de lazer como banhos em suas famosas cachoeiras, como a Cachoeira do Pé de Serra e a de Janeiro. Além de hotéis e pontos ecológicos muito procurados no período de férias. O Cascata Hotel, que fica logo na subida da serra, oferece um contato direto com piscinas naturais e quedas d'água, além do Sítio do Busco, que fica no alto da serra e proporciona uma linda vista de cima de toda a Serra da Ibiapaba. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje no... Fala, Gabriel. Não, é só porque, doutor Djalma, eu sou meu suspeito para falar de Tianguá, porque eu tenho familiares, tenho até mesmo grandes amigos lá, e sempre que dá, procuro muito viajar para lá, conhecer lá. É realmente uma serra, uma cidade muito bonita. Tianguá é uma das cidades mais aprazíveis do Ceará. Falta apenas um maior empenho das lideranças políticas daquela região para o alargamento da estrada que dá acesso. Você tem uma subida da serra que é muito estreita. Ali transitam carros que vêm do Maranhão, do Pará, enfim, do Piauí, e há um gargalo muito grande e muitas vezes ocorrem acidentes, porque a estrada não foi duplicada para atender a demanda. Isso é uma falha das lideranças políticas da região, que precisam se empenhar mais para aprimorar a qualidade de vida daquele município. E falando ainda da Serra da Ibiapaba, a gente aconselha, indica Tianguá, mas nós temos aí outros municípios ali na Serra, como São Benedito, conhecido pelas flores, né?
Nós tínhamos Viçosa do Ceará, que é a cidade mais antiga, lá da Serra da Ibiapaba, muito linda, a praça muito organizada, muito limpa. Nós temos também o Bajara, que temos o Bondinho, temos Gruta. Nós temos que mais Guaraciaba do Norte e Croatá da Serra, e o que eu sei são esses municípios, né? Então, toda aquela Serra da Ibiapaba vale a pena conhecer, né, doutor Djalma? Lugar belíssimo. Lugares aprazíveis, realmente, você lembrou muito bem, que vale a pena visitar. É isso. E nós vamos agora falar de uma denúncia que nós recebemos hoje, que é da Escola Marvin, novamente, aquela escola que já está há 5 anos de reforma, né, em reforma, que, infelizmente, os alunos foram liberados, estão sendo liberados agora após o almoço, por falta de água, e que não é a primeira vez que isso acontece, doutor Djalma. Isso escola integral? Escola integral, escola pública. Por que que a escola pública não pode oferecer, Rochelle, qualidade igual à escola... Mínima, né? Mínima da escola particular. O aluno da escola privada, ele aprende a ler na fase correta. O mesmo não ocorre com muitos alunos da escola pública. Não adianta, o Brasil só será uma grande nação, será um grande país, quando houver o compromisso, Gabriel, dos gestores, dos condutores do destino da nação para oferecimento de escola pública de qualidade para aquela pessoa que não tem uma condição financeira favorável. Enquanto não houver essa preocupação, nós vamos constatar uma sociedade desigual, pobre e injusta. Como é que uma criança poderá ter competitividade com o filho da pessoa abastada se ela não tem à sua disposição uma escola de qualidade no ensino fundamental? Esse é um desafio para esses governantes e para os governantes que virão conduzir o destino do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. E, doutor Djalma, eu confesso que eu fico um pouco triste, muito triste em relação a isso, porque do meu tempo para cá eu achei que tivesse mudado, tivesse melhorado, né, as escolas, porque na época que eu estudei no ensino médio, as escolas públicas não eram tão boas, realmente não tinha como competir para passar no vestibular, numa federal, numa estadual, com um aluno da escola privada, realmente era bem desleal, né? A gente ficava realmente em desvantagem ali. E hoje eu vejo, por causa que está faltando água, os alunos estão sendo liberados de uma escola integral. Isso é inadmissível, é um absurdo. Sem contar, só complementando aqui a Rochelle, porque o local onde a escola fica, né? Ela fica no Pirambu, a gente sabe que é um excelente bairro, um bairro histórico de Fortaleza, mas que necessita realmente de um cuidado a mais, de uma atenção a mais. E manter o jovem durante o dia todinho na escola é algo necessário para uma situação como essa. E aí o jovem ser liberado mais cedo por falta d'água realmente o mínimo, gente. É inadmissível, né, doutor? Isso aí é uma prova inequívoca, incontroversa, de que não há prioridade para a educação do ensino fundamental na escola pública. Era para o governador, o prefeito, o secretário de Educação, de Ação Social, o secretário de Segurança, todos irem lá para saber por que a escola não oferece essa condição, ou por que esse problema inaceitável está ocorrendo, para que no outro dia fosse resolvido esse problema e jamais voltasse a se repetir. Porque, de qualquer maneira, fica bem configurada a falta de atenção, de prioridade para com um ponto que é essencial para você ter a transformação de qualquer sociedade. Você jamais vai ser um combatente contra a desigualdade se você, como governante, não oferecer escola de qualidade no ensino fundamental. Todos os países, Coreia do Sul, Japão, China, todos os países que evoluíram, você pode ver aonde foi que eles começaram a sua grande arrancada, o salto de qualidade na condição de vida da sua população, oferecendo escola de qualidade para os mais pobres. Se não houver esse compromisso, infelizmente, a desigualdade aumentará, Rochelle. E assim, faltou água, tem que resolver, não é liberar os alunos, né, doutor Djalma? E por que está faltando água? E por que não é a primeira vez que isso acontece? Por que está deixando acontecer novamente? Então, tudo isso daí tem que ser visto, né? E é porque isso aí é o atestado da falta de prioridade, da falta de compromisso para o combate à desigualdade a partir do seu nascedor. É isso, Gabriel. É isso, e vamos conferir imagens da beira-mar, ali entre a Rui Barbosa e a Barão de Student. A gente tem falado muito aqui na bancada em relação à poluição, né, doutor Djalma? A praia, aterro da praia de Acemali, alguns pontos que estão impróprios para banho.
Né? E a gente recebeu esse vídeo, doutor Djalma, também. Acho que aí é um negócio Outro trágico. descaso. Porque aí é o coração da cidade de Fortaleza, Sim. é o cartão de visita, o cartão postal da cidade. Essa beira-mar foi feita, ela está sendo exaltada pelo Brasil todo. Não se justifica essa imagem do esgoto, céu aberto, nesse ponto que é o ponto de maior atração. O cidadão vem da Europa, vem de qualquer canto do Brasil, aí se depara com esgoto que fica absolutamente incompatível com essa pretensão do Ceará se transformar num polo turístico, no destino almejado por todo cidadão que quer desfrutar daquele vento, daquele ambiente muito propício para o lazer em Fortaleza. Aí fica a indagação, né, doutor Djalma? Se na beira-mar, onde nós recebemos turistas, nós vemos ali o esgoto, imagina nas periferias. O que é que a gente não vê? A falta de saneamento básico, né? Esse é o gargalo do Olha Brasil. a indagação que não fica. Se no lugar turístico onde se recebe os turistas, um lugar que é para ser, né, cuidado, zelado, justamente por questão da nossa imagem lá fora, imagina as periferias. Isso é um ponto realmente crítico do Brasil. A falta de saneamento no século XXI ainda não foi prioridade dos sucessivos governantes que têm ocupado poder no estado do Ceará e na República. É isso, e nós vamos falar agora de uma escola localizada na cidade de Bela Cruz, que fica a cerca de 230 quilômetros de Fortaleza, que amanheceu com sinais de vandalismo nesta segunda-feira. Conforme a investigação policial, 3 adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional análogo a dano qualificado ao patrimônio público e ameaça. Além de siglas e frases que fazem referência a facções criminosas, há também ameaças contra a diretora da escola, EEM, professora Marieta Santos. As cadeiras e documentações do colégio foram revirados e eles colocaram bebidas alcoólicas também nos livros. Isso aí. Pleno século XXI, a civilização, doutor Djalma, falhou. Falhou, a sociedade falhou e deixou que essas facções se empoderassem. E também o próprio comandante da facção, ele tem que refletir, porque se ele não prestigiar a escola do ensino fundamental, o filho dele vai viver numa situação pior do que ele. Existem muitos chefes de facções hoje no Brasil, Gabriel, que já compreenderam que não querem para os seus filhos a mesma situação que eles vivenciam, sendo permanentemente ameaçado de prisão, a pessoa ameaçada de prisão todo tempo, se escondendo. E tem caras inteligentes que foram levados para essa situação de opção pela criminalidade por diversos fatores, que não querem que seus filhos sofram o que eles sofrem, apesar da aparente vida com certo deleite, você está todo tempo procurado pela polícia, sendo conduzido para a prisão. É uma vida muito desgastante. E os líderes que são inteligentes não querem que os seus filhos participem disso. Aí o que é que eles fazem? Eles dão proteção à escola do ensino fundamental. Você tem diversos bairros daqui dentro de Fortaleza que você encontra a seguinte frase: é proibido assaltar nessa região, CV, Comando Vermelho. Ou seja, não querem que a polícia seja levada para lá. Ora, se esses líderes conseguem fazer a paz social naquele ambiente, por que que esses comandantes também não impõem a mesma norma para ser a escola respeitada, o professor que é abnegado, que vai transmitir saber e valores para os garotos daquela comunidade? Como é que esse pessoal deixa haver uma agressão tão vil contra a escola, que só quer oferecer ensino, saber para que possa haver uma mudança de vida no futuro dessas crianças e desses jovens? Portanto, é lamentável sob todos os ângulos, porque o Estado não conseguiu combater essa horda de infratores que tem a ousadia de depredar uma escola, que é a fonte da transformação na sociedade. A gente consegue ver aí mais uma falta de segurança nas escolas, né? Fora os atentados que têm ocorrido nas escolas, aí a gente vê também que as pessoas têm acesso fácil, né, doutor Djalma? Não tem já que resolver essa questão da segurança? Não já está na hora? E o pior... De não ter esse acesso fácil? Você imagina uma sociedade que vandaliza uma escola do ensino fundamental? Você imagina o nível de indigência cívica, o nível de atraso. Uma sociedade dessa é condenada ao fracasso.
significa que os líderes que se apresentaram até hoje não foram capazes de fazer a transformação que a educação propicia. Educação é transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Entre esses valores, você pode exaltar o respeito à escola pública e o oferecimento de escola pública de qualidade para todos, para que possam disputar em condição de igualdade uma vida com dignidade na sociedade em que cada pessoa está inserida. Doutor Djalma, eu tinha falado anteriormente num programa, eu não sei se foi semana passada com o senhor, em relação ao detector de metal, né? Mas deram uma ideia que com menos custo que seria biometria. A entrada só de pessoas cadastradas com biometria. Também seria uma solução, não? É uma solução para menos custo, para um problema que é decorrente dessa falta de conscientização ou de sedimentação da virtude da solidariedade. Aí quando você perde na base, você não consegue educar as pessoas para uma convivência harmônica, aí você tem que buscar soluções, no caso, a menos onerosa, que seria essa que você propõe, Rogério. Realmente. E ciclistas e pedestres foram parados e orientados pela Gerência de Educação para o Trânsito da AMC sobre o compartilhamento do espaço público e sobre medidas de segurança. Ao longo da avenida, os agentes realizam um trabalho informando sobre a sinalização instalada no local, indicando que os cidadãos que andam a pé devem transitar pelo passeio. Já os corredores e ciclistas podem partilhar da ciclovia, mantendo a distância e o respeito. Educativo, né? Essa aí, parabéns aí por a iniciativa do órgão público competente. Por quê? Porque se não for tomada uma providência, se essa orientação não for efetiva, se não houver a apreensão daqueles ciclistas que estão andando no local reservado para pedestre, ameaçando a segurança. Inclusive tem cara lá que passa com uma velocidade espantosa, e se essa providência não for adotada, se não houver essa conscientização, cedo ou tarde vai haver morte lá, porque uma pessoa idosa recebendo o impacto de uma bicicleta em alta velocidade, ou então até dos patins motorizados lá que circulam, patinetes, né? Se não for adotada essa providência muito oportuna do órgão competente, cedo ou tarde vai haver um acidente gravíssimo ali naquela hora. É isso. E a gente vai agora perguntar para o doutor Djalma em relação prefeito ou qualquer autoridade que cobra propina na compra de livro escolar. Tem ou não pacto com a coisa ruim, né? Para deixar a população em sua cidade cada vez mais pobre e indigente. Como que se cobra propina de material, hein, doutor Djalma? Por isso é que você não pode andar na rua sem ter a ameaça de perder o seu celular. Se a autoridade que tem o comando do município, de qualquer cidade, qualquer autoridade, exige propina para comprar livro, para comprar qualquer material destinado à educação, essa sociedade, ela é condenada inexoravelmente ao fracasso. E, por outro lado, as forças harmônicas do universo, cedo ou tarde, aplicarão a sanção para quem procede dessa maneira, por se tratar de uma pessoa altamente nociva à sua geração, à sociedade e seu tempo. Por certo, no inferno, se nenhuma sanção for aplicada aqui, o destino será o inferno, onde amargará pelos danos causados de forma irreparável para as crianças que precisam da escola pública, que precisam de acesso aos livros com qualidade, para que o saber dessas crianças realmente seja incorporado na sua cultura e melhore a sua condição de vida no futuro. Imagine, Gabriel, se você é uma autoridade, você vai comprar livro para educação, aí você quer cobrar propina de quem está vendendo, vai dar certo essa escola? Com certeza, né? Como é que você justifica no século XXI, Rochelle? Você gosta de falar do século XXI, nosso século. Como é que você vai legar para gerações futuras exemplos de indigência dessa natureza? Todo canto que a sociedade evoluiu, a primeira preocupação foi com a escola do ensino fundamental. Toda a sociedade, independentemente de ser autoridade ou não, toda a comunidade deve ter seu olhar para a melhoria da educação do ensino fundamental na escola pública. Se não oferecer escola pública de qualidade para as crianças carentes,
evidentemente que a sociedade vai ser violenta. Aí você vai andar na rua como? Se você não educou as pessoas para a empatia, para cada criança se colocar no lugar da outra criança, para evitar de constrangê-la ou para desejar-lhe aquilo que ela não quer que façam com ela. Então é um desafio para os governantes da atualidade e para os futuros governantes que tenham essa compreensão de que poderão marcar o seu nome na história se tiverem a preocupação com a redução da desigualdade. Doutor, e a gente quer saber como funciona o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Como funciona o IVA, Imposto sobre Valor Agregado? Digamos que o produtor rural vende o algodão por R$50, sendo 40 do produto e 10 do imposto. A indústria de tecelagem compra o algodão do produtor por R$50. Com este algodão, a indústria produz o tecido e vende por R$75 para a fábrica de roupas, sendo 60 do produto e R$15 do IVA, 25%. Por já ter pago R$10 de IVA, quando comprou o algodão, a indústria recolhe apenas o valor de R$5 restante. A fábrica, então, transforma o tecido numa camiseta, pela qual vai cobrar o valor de R$125, sendo o produto e 25 do IVA. Ao recolher o imposto, a fábrica de roupas desconta o valor de R$15 do IVA pago na aquisição do tecido, de modo a recolher efetivamente R$10. A loja de roupas compra a camiseta da fábrica por R$125. Ela coloca a camiseta à venda por R$250, 200 do produto, 50 do imposto. Como já pagou o IVA de R$25 ao comprar da fábrica, recolhe apenas os R$25 restantes. Ao final, o valor recolhido total, neste caso, fica R$10 do produtor, R$5 da indústria, R$10 da fábrica, R$25 da loja, que é igual a R$50. Apesar de parecer complicado, é muito mais simples que o labirinto tributário que funciona hoje. Assim, deverá funcionar o IVA quando o sistema previsto na reforma tributária estiver totalmente aplicado. O IVA que está sendo aí, votado, doutor Djalma, o maior imposto do mundo. Você ouviu aí, cada cadeia tem um imposto, Cada cadeia até chegar ao ponto final, que é a venda do produto, Esse é um modelo que foi votado já no Senado. Sim. E vai ser agora apreciado pela Câmara. O fato, Rochelle, é o seguinte: na história do Brasil, toda a reforma tributária que existiu até hoje resultou na majoração de tributo. Por que o Brasil precisa sempre elevar a carga tributária? Porque gasta sem ordenação, gasta de forma desordenada. O que é que significa a exigência do tributo? É uma obrigação que é imposta pela lei para fazer face às despesas públicas, às despesas do Estado. Qual é o problema? Você, como governante, não tem essa preocupação de conter os gastos. Consequentemente, você vai precisar sempre elevar a carga tributária. E quando você eleva a carga tributária, você diminui a motivação dos empreendedores de ativar a economia. Aí você aumenta a carga tributária e, consequentemente, ao invés da arrecadação aumentar, a arrecadação faz diminuir. Por quê? Porque aqueles que atuam na circulação de riqueza ficam retraídos, com medo de investir e ter que pagar mais imposto, criando uma insegurança jurídica. Então, a governança do Brasil e do mundo sempre tem que levar em consideração o seguinte: otimizar a aplicação dos recursos naquelas áreas que são essenciais, evitando o desperdício para não haver necessidade de majoração do tributo. Quando você tem no poder governantes que só falam em aumentar a carga tributária, nunca fazem qualquer ponderação em relação à redução dos encargos fiscais por meio da contenção de gastos, aí você deixa o empresariado, que é quem produz a riqueza, em qualquer país desenvolvido, país que tem certa estabilidade econômica, aí você desencorajando os produtores, aqueles que são os propagadores da circulação da riqueza, aí você tem redução da arrecadação, necessidade de aumento da carga tributária, tem que
fazer negociação com o Congresso, liberando verba parlamentar, gastando mais dinheiro, a consequência é a estagnação da economia com prejuízo para todos. O ideal seria, Rogério, menos tributo e mais efetividade na aplicação correta dos recursos. E nós temos ainda uma pauta ainda, acredito que no próximo bloco a gente vai falar sobre relação de gastos, porque agora nós precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. E o Da Hora dessa terça-feira está de volta. E a gente fala agora de um momento histórico, porque a Noite da Agonia foi um episódio da história do Brasil Império, ocorrido na madrugada de 12 de novembro de 1823, durante a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro I mandou o exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, que resistiu durante horas, mas não conseguiu evitar sua dissolução. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio, o patriarca da Independência, Martins Francisco e Antônio Carlos. Dia 12 de novembro de 2023, completou 200 anos dessa Noite da Agonia. Qual o impacto desse episódio na sociedade brasileira ao longo do tempo? Excelente colocação. Segundo o professor Paulo Bonavide, que foi um dos maiores constitucionalistas do Brasil, professor da UFC, ele dizia que esse episódio ele representa o embrião das rupturas constitucionais que o Brasil veio a experimentar em 1930 e 1964. Essas revoluções, ou seja, essa ruptura da normalidade, da alternância do poder, elas tiveram como inspiração esse episódio, Gabriel, que você relatou aí, que ocorreu há 200 anos atrás. A Assembleia Constituinte, que tinha sido convocada pelo Dom Pedro para elaborar a primeira Constituição, queria implantar uma monarquia constitucionalista, reduzindo os poderes do imperador. Havia um impasse, muitos nacionalistas, o Brasil tinha saído da proclamação da sua independência e muitos deputados e muitos brasileiros queriam que os portugueses fossem alijados dos cargos relevantes do Império. Houve um embate, o Dom Pedro não aceitou a redução do seu poder e, por isso, mandou a tropa prender os deputados, acabar com a Assembleia Constituinte. O José Bonifácio, que foi um grande artífice para a proclamação da independência, teve que ser deportado, foi exilado na França e depois, por uma ironia do destino, Dom Pedro I foi embora, abandonou o Brasil em 1831 e ele designou para ser tutor do seu filho justamente o José Bonifácio. Para você ver, Rochelle, como a vida na política, ela dá voltas. Aquele que foi exilado, que foi banido porque estava sendo inconveniente, um cara muito ilustre, na hora da elaboração da Constituição, depois o próprio imperador reconheceu o seu valor para designá-lo como tutor do seu filho, que tinha 5 anos. A mãe dele tinha morrido, a mãe de Dom Pedro II, e ele ficou aqui sob custódia do José Bonifácio e da sua ama, sendo então o Dom Pedro levado para Lisboa, onde foi exercer função lá de primeiro mandatário, ficando o Brasil com esse péssimo exemplo de ruptura da Constituição, que depois veio repercutir, lamentavelmente, estimulando o surgimento de ditadores que não compreendem que o poder é o instrumento para servir a sociedade e deve ser exercido com a participação do povo de forma livre e soberana. É isso. E voltando, doutor Djalma, falando ainda sobre economia, sobre gastos, poucas vezes o país deparou com condições tão favoráveis para crescer. Na nova era ambiental, o Brasil destaca-se por ter entre as maiores economias do mundo a matriz energética mais sustentável, o que o colocaria em posição de vantagem para liderar as transformações que estão em curso. Somos também o maior exportador de alimentos do planeta, com um agronegócio vigoroso e inovador que responde por quase 25% do produto interno bruto. Na geopolítica,
o cenário é igualmente favorável. Enquanto a China coloca o pé no freio e a Rússia está em guerra, o Brasil é entre os grandes emergentes, o menos exposto às turbulências internacionais. Tudo isso poderia ser aproveitado para o país deslanchar de vez. Contudo, estamos de novo condenados à nossa vocação de perder oportunidades. Desta vez, boa parte da culpa deve ser atribuída à cartilha econômica que o atual governo costuma adotar, a que dá prioridade aos gastos. Na quarta-feira, o Banco Central revelou que as contas públicas fecharam o mês de setembro com déficit primário de 18 bilhões de reais, sendo que no mesmo mês de 2022 houve um superávit de 10,9 bilhões de reais. No acumulado de 12 meses, o setor público consolidado, formado por União, Estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit de 102 bilhões de reais, o equivalente a 0,97% do PIB. É certo, portanto, que as contas públicas fecharão 2023 no vermelho, após breve respiro alcançado no ano passado. A conclusão óbvia, os números estão ruins porque o governo, desde o início, vem gastando mais do que arrecada e promete gastar mais ainda. A gente volta ao ponto, né, doutor Djalma? Se está gastando muito, aí vai ter que fazer o quê? Arrecadar. Aumentar o imposto. É isso. Qual é a conclusão que você vai chegar da leitura que você acabou, dessa ponderação que você acabou de fazer? Prepare o bolso que vai haver aumento da carga tributária. O Estado brasileiro está gastando e gastando mal. Por que está gastando mal? Porque você vê, faltou água na escola. A escola fechou, o aluno teve que ser mandado embora porque não teve água. Você tem salário que atraia os professores, as pessoas para exercerem essa função tão relevante? Não. Então o Estado, você tem esgoto, você está com esgoto a céu aberto, porque não houve investimento no saneamento básico, que é fundamental para a vida de qualquer cidade, de qualquer aglomerado de pessoas. Então você gastou mal, vai precisar de aumentar a carga tributária para tentar equilibrar esse orçamento. Enquanto essa mentalidade for predominante na governança de Estado, de União e município, infelizmente o Brasil vai ser sempre o país do futuro. Nós temos que formar gestores, pessoas que tenham essa predisposição para a governança da coisa pública, com o mesmo empenho, com a mesma contenção em relação aos gastos da sua vida privada. Você, na sua atividade de empresário, de dona de casa, você não vai, Rochelle, gastar mais do que você arrecada. Você vai otimizar os recursos, aplicando naquilo que é essencial. Essa mesma visão de zelo pelo dinheiro privado, você tem quando você for ocupar um cargo público, de ter em relação ao dinheiro público. Se você não tiver esse cuidado, aí você vai colocar o país, vai precisar de tomar dinheiro emprestado, vai aumentar a inflação, vai aumentar a carga tributária. E, enfim, você não vai gerar a quantidade de empregos que são necessários para receber a juventude que está precisando de trabalhar. E que cortes de gasto não seja das prioridades, né? Porque cortar gasto de saúde, educação também não é para ser, né, doutor Djalma? Deveria ser, ver aí outra forma, o que é prioridade, o que é que deve ser cortado. Da saúde e da educação a gente não pode mexer. Já não vai pagar, já não vai pagar o 13º do Bolsa Família. Não vai. Primeiro, claro, vai ter que cortar. Se você não gerenciou bem, gastou muito mais do que arrecada, aí você, para ter que equilibrar, você vai ter que cortar e vai ter que aumentar a carga tributária. Ou seja, o gerenciamento precisa ser refletido melhor. Nesse momento, quem está no comando da governança deve ter a sensibilidade de ouvir as pessoas especializadas, não aqueles que só sabem elogiar. Por isso é que a crítica é como se fosse uma consultoria de graça. Você tem que ouvir o crítico e reconhecer onde é que é verdadeira, é oportuna, é justificada aquela crítica, para você tomar medidas para reverter o quadro. Se você quiser apenas punir, reprimir aqueles seus críticos, você estará conduzindo o país para uma situação desconfortável no futuro. Eu acredito que o exemplo que nós podemos dar é o fundo eleitoral, de 5 bilhões. O que é que o senhor acha que não deve aí, pelo menos, tirar 80% desse fundo, não? Cortar isso aí. Se você já está gastando muito mais do que arrecada, vai precisar aumentar a carga tributária, vai cortar gastos em áreas que são essenciais. Educação, saúde. Educação e saúde, é claro que você tem que priorizar
aquilo que é essencial. E você vai ter que dar dinheiro para deputado, para verba parlamentar, para fundo eleitoral. Ou emendas, seja, né? Um país que ainda não tem a capacidade de colocar cada pessoa que exerce o poder em pensar no melhor para a sociedade, jamais pensar no melhor para a sua conveniência. Até porque, Rogério, o poder é efêmero. Nós estamos falando agora, há pouco tempo, num fato que aconteceu há 200 anos atrás. Ou seja, Dom Pedro jamais pensou que ia passar para a história como um verdadeiro estimulador de ditadores. Quando ele mandou prender lá os deputados, fechar a Assembleia Constituinte, ele não estava se lembrando que ele estava dando um exemplo de autoritarismo. Assim também, essas pessoas que estão usando a verba pública com finalidade que não é para a satisfação do interesse coletivo, amanhã também passarão para a história com pessoas perdulárias, com pessoas que não foram capazes de priorizar o interesse da coletividade sobre os seus interesses pessoais. Doutor Djalma, você não acha que como eu posso dizer, a opinião do público, da sociedade não conta em relação a esse fundo eleitoral? Porque a gente fez essa pergunta pelo WhatsApp e muitos responderam que não são a favor do fundo eleitoral. A sociedade não é ouvida nesse momento, né? E não é a favor. É porque é o seguinte, todo poder emana do povo, que o exerce através do seu representante. O que é que acontece? A soberania popular, ela tá na sua essência, ela tem a sua essência nessa delegação do poder pelo povo. Apenas nós não temos uma cultura ainda sedimentada por uma falha na educação para a cidadania, para que os representantes do povo tenham a consciência de que eles não devem agir para contrariar aqueles que delegaram a sua função, a sua atribuição, que delegaram o mandato. Então há uma desconexão, o cidadão vai para lá, no lugar de pensar em fazer o melhor pela coletividade, ele vai satisfazer o interesse dele. Ele quer emenda parlamentar para ele distribuir para prefeituras e tal, sem levar em consideração o melhor pela coletividade e o que é pior, Rogério, sem dar qualquer atenção àquilo que a sociedade está reivindicando. Outra coisa, doutor Djalma, que a gente já falou muito aqui foi sobre compra de votos. Esse fundo eleitoral, esse dinheiro também serve para isso. E a gente já falou sobre isso, não foi aqui várias vezes sobre a compra de voto? A compra de voto é a coisa mais trágica na democracia. Você que comprou voto, você pode ser você é um representante do povo? Como é que você pode chegar com altivez num parlamento, em qualquer órgão público, se você comprou voto? Você é o mercado. Por quê? Porque um compra, se dá bem, o outro compra, vai ter que se dar bem também. Aí você não compra, não posso. Aí todo mundo está viciado. O eleitor fica realmente viciado. Se você o que você vai me dar, né, se eu votar em você? Não é assim, doutor Djalma? Lamentavelmente. Mais ou menos funciona? Lamentavelmente. Tem um mercado, e a legislação tem sido rigorosa, tem se buscado combater, sob o ponto de vista formal. Não existe legislação mais exaustiva do que a brasileira em relação à repressão dessa prática deletéria. Entretanto, é uma realidade dentro da nossa sociedade que a geração de vocês precisa encontrar mecanismos para combater, para desestimular, seja no eleitor, seja no candidato, essa prática. Sabendo o eleitor que se ele não tem esgoto, não tem saneamento, não tem hospital, quando ele vai para o hospital, vai para a UPA, não encontra o serviço que ele quer, ele tem que se lembrar se ele vendeu o voto, se ele votou em quem não tinha compromisso com o bem comum. Quando você vai na escola que não funciona, quando você precisa da UPA, do hospital e não tem o atendimento, se lembre, se você vendeu o seu voto, você está recebendo a contrapartida pela sua ação nociva ao grupo social como um todo. Doutor Djalma, você falou aí na área do hospital, as pessoas, até mesmo os acompanhantes de idosos, muitas vezes não tem nenhuma cadeira adequada para dormir, né? Ou também a gente recebeu essa denúncia, é porque a gente recebe muita denúncia, não dá para colocar tudo aqui. Mas houve uma denúncia também de uma pessoa que foi acompanhar uma idosa de 93 anos na cirurgia e a cadeira não tinha nem braço para ela passar a noite para acompanhar. Isso é um absurdo. É um absurdo, e o absurdo também, pelo menos ela tinha cadeira, tem lugar que nem cadeira tem. E o pior, o paciente... JF, viu? O paciente, algumas vezes, ele fica no corredor. Sim. É no corredor. Sim. Ou seja, não existe respeito à dignidade da pessoa humana. Aí o paciente que está sofrendo, seu parente, toda a comunidade que constata isso, tem que fazer essa reflexão.
qual foi o representante que eu coloquei no poder para gerenciar o dinheiro dos impostos, o dinheiro da minha comunidade. Se eu vendi o meu voto, se eu troquei o voto para a pessoa que pagou, que deu cargo, que colocou alguma contrapartida para receber o meu apoio, você tem que se penitenciar e fazer uma reflexão, que esse caminho, ele gera esse desconforto que você passa quando precisa da saúde pública, quando precisa do saneamento ou quando precisa da escola de qualidade para o seu filho ou para o seu neto. Doutor Djalma, no caso aí também, eu acredito que os jovens eles têm que se interessar mais, né, também, pelos seus direitos, né? A gente já falou também aqui na bancada em relação a ter uma disciplina de Constituição, onde possa aprender a Constituição para saber quais são os seus deveres e seus direitos, para que possa cobrar, né? Porque vai nesse hospital e fica por isso mesmo e acha que está tudo ok e é tudo normal, e não é normal. Isso não é normal. Ficou banalizada a situação de tal maneira que o jovem, por sua vez, ele recebe como exemplo, quem está no poder é como um professor, ele é um educador. Tudo que ele faz, se ele assalta o dinheiro da merenda escolar, se ele desvia o dinheiro do hospital, ele está fazendo uma pedagogia. O outro que está observando, o garoto de 17, 18 anos, que vai amanhã exercer o cargo, principalmente se for parente. Se é parente de um gestor que desvia dinheiro público, não acontece nada com ele, você vai seguir automaticamente aquele mesmo caminho. Por quê? Porque você recebeu aquela orientação. Então, qual é o desafio? Primeiro, conscientizar na escola, na universidade, que se você for investido numa função pública, você tem que fazer o melhor pela coletividade, para você ser respeitado e colocar o seu nome na história como referência. Por exemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, muita gente critica que ele não teve um bom desempenho na economia e tal, mas ele foi um exemplo. Quando chegou no poder, não foi prender, não foi mandar bater, se vingar dos seus algozes. É um pacificador, um cara que ganhou milhões de dólares só para escrever a sua biografia. Ou seja, um cara que não precisou assaltar o Estado. Ele deu um exemplo em relação a essa capacidade de harmonização, de priorização do interesse público. E só para complementar o que você disse, doutor Djalma, é aplicar uma filosofia desde do primário, desde a formação do jovem, que a eleição é coisa séria, né? Que se não se vem de voto, nem por uma cesta básica, eu sei que muitas vezes precisa, né, doutor Jean, a pessoa está passando por dificuldade, mas o voto ele vale muito mais do que isso, né? Tem que ter essa consciência, né? São 4 anos ali representando o povo. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo agora, mas no próximo bloco a gente continua falando esse e outros assuntos. Voltamos já. E o Da Hora dessa terça-feira está de volta. E olha, quem caminha pelas ruas das cidades brasileiras depara-se com um emaranhado de fios em postes de eletricidade. Mais do que gerar uma paisagem urbana poluída, a fiação aérea causa acidentes, atrapalha a harmonização e é responsável pela instabilidade nos serviços de energia, que fica sujeito às condições climáticas. Cientistas alertam eventos climáticos extremos como os de São Paulo vão se tornar cada vez mais frequentes, o que traz à tona o debate sobre a forma como as cidades vão resistir a eles. No Brasil, a fiação subterrânea corresponde a menos de 1% da malha elétrica. Os exemplos são bastante pontuais, presentes na maioria das vezes apenas em algumas avenidas importantes e centros históricos. Estima-se no Rio de Janeiro que o percentual seja de 1,1%. Em Belo Horizonte de 2%, em Porto Alegre de 9% e em São Paulo de apenas 0,3%. Para especialistas ouvidos pelo DW, na verdade, os principais motivos para que o Brasil não invista em fiação elétrica subterrânea são o alto custo dessa infraestrutura e a grande dimensão do país. A lógica das distribuidoras é que não compensa investir, já que apenas eventualmente tem um tufão ou um temporal. Isso aí, doutor Djalma, mas aqui, é feio mesmo, vocês não acham? E além desses problemas que foi citado no texto em específico aqui, pela nossa realidade, o furto também, né, de fios que acaba atrapalhando conexão, fio de cobre.
em muitas casas, né, doutor? Saltar o fio é um negócio realmente trágico e mostra a indigência da sociedade que não respeita sequer um equipamento que é essencial. Agora, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu acho que nenhuma rua você pode encontrar fiação subterrânea. Então, ali da Beira-Mar não tá não, né? Não. a gente tem 11% em Belo Horizonte, né, 2% em Porto Alegre, 9% em São Paulo. Ou seja, mais lá para o Sudeste, né? Aqui é mais complicado ter esse investimento, né, doutor Djalma? Não houve a sedimentação dessa cultura no começo da cidade. Agora que se percebeu a importância da fiação subterrânea, com esse vendaval que está derrubando árvore, caindo casa, fio por cima de casa, por cima de veículos, etc., pelo prejuízo. São Paulo passou uma semana, várias casas, milhares de residências no escuro, porque não tem fiação subterrânea. É possível que, a partir desse momento, haja uma preocupação com essa nova forma de colocar a fiação, porque sem dano, talvez o prejuízo, o custo-benefício agora pode ser aferido e pode ser que haja estímulo dessas operadoras, inclusive quando houver licitação, talvez até as repartições públicas, as entidades que promoverão essas licitações, coloquem como exigência a colocação do fio pela via subterrânea. Mas eles alegam que é raro acontecer esses tufões, essas tempestades, e por isso não tem um porquê fazer investimento. Mas aí não é se precaver, né, doutor Djalma? Sem falar na questão mesmo da beleza da cidade, né? Um monte de fio corre risco também de pessoas, né, levarem choque, tanta coisa, árvore cair. Tem essa questão de São Paulo, caminhões, ônibus bater em fio e arrastar, né? E é um acidente que realmente não dá para se evitar o motorista, né? Agora, o custo-benefício com essa tempestade, com esses casos fortuitos que estão ocorrendo, eu acho que já dá para refletir melhor, sem falar que a estética da cidade fica muito melhor. Sim. Eu acho que já é tempo de começar a ver como baratear ou criar um sistema que não seja tão caro, para que haja estímulo das operadoras e modificar essa forma de apresentação da fiação que deixa a cidade feia e com aspecto atrasado. Porque uma grande metrópole, evidentemente, já há muito teve essa preocupação de enterrar a sua fiação para evitar esses danos que nós estamos suportando no presente. E, doutor Djalma, cabe também, já que as companhias disseram que é inviável tal mudança, então cabe a elas também se adaptar a possíveis eventos, né, como esse, porque, querendo ou não, natureza, né? Em São Paulo foi registrado um alto número de reclamações diretamente à sua companhia elétrica, por conta que não tinha resposta por conta certa. A gente sabe que foi um evento à parte, um evento inédito, mas cabe a eles a se adaptar para poder responder as suas pessoas que eles prestam esse serviço, né? Seus clientes. Excelente ideia. Como é que você se antecipa, Gabriel? Por exemplo, você tem uma árvore gigante, uma árvore imensa. Você já sabe que numa tempestade ali, você tem que avaliar se ela resistirá a uma ventania. Aí, antes que ela caia sobre carros, sobre a fiação, você faz aquela providência para evitar esse dano. O que realmente deve ter acontecido é que negligenciaram em relação a isso. Quando a ventania deu, as árvores elas desaparam, provocando esse dano irreparável para a população. Imagine você ter um supermercado que acaba a luz e você perde os seus produtos perecíveis. Quem é que vai pagar e quanto tempo você vai levar para receber? Para a Enel pagar? Para você entrar, tem que judicializar muitas vezes, né? Exato. A geladeira que queimou ou a TV, para poder ter de volta o seu dano, né? Todo um processo, todo um trâmite que dura uns dias, né? É um transtorno que ninguém merece padecer. É burocrático, é isso. E nós temos aqui uma notícia boa, doutor João, porque os brasileiros resgatados da faixa de Gaza foram recebidos no fim da noite de segunda-feira em Brasília pelo presidente Lula. O grupo de 32 pessoas conseguiu deixar o enclave palestino depois de mais de um mês de guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas. Os brasileiros e parentes repatriados da faixa de Gaza já estão em Brasília. O avião VC-2, trazendo os 32 resgatados, pousou às 11h24 da noite na base aérea.
As informações são da Agência Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o grupo neste retorno e disse que nunca viu uma violência tão bruta e desumana contra inocentes. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. Os repatriados que aguardavam há mais de um mês para deixar a região do conflito entre Israel e Hamas se emocionaram com a chegada ao Brasil. Notícia boa, né, doutor Djalma? Foi difícil para eles chegarem até aqui, né, passar pelo Egito, mas conseguiram. Rogério, você imagina o cidadão estar vivendo num ambiente que caindo bomba toda hora, é uma sobrevivência, realmente uma situação muito confortável, sair daquele verdadeiro inferno, que é gerado por quê? Essa é a grande questão. Como é que a pessoa, agora eu volto de novo, no século XXI, não consegue ter o mínimo de harmonia para conviver na adversidade? Você ter terroristas com esse potencial de agressividade do Hamas, que vai degolar crianças indefesas, estivesse brigando lá, já não era admissível você ter esse grau de desumanidade. Agora, a questão, por que esses homens que são até lúcidos, pessoas humanas, não conseguem diminuir essa agressividade? Que, por outro lado, também precisa de uma outra reflexão. Por que no Brasil essas facções usam o mesmo expediente de degolar seus adversários, de torturar aquelas pessoas que têm conflito, a ponto de se tornarem verdadeiros animais? Você, Gabriel, que é um jovem lúcido, qual seria uma ideia que você sugeriria para as novas gerações que habitam essas regiões para reduzirem esse nível de agressividade? Com certeza, a começar desde a base, né? Ali da escola primária, ali entre os de garoto, de novo ainda, para que se estimule a sociedade, viver em sociedade, né? A contribuir à harmonia em sociedade. E aí a gente sabe que o nosso direito acaba quando começa a interferir no do outro. Então, eu creio que vem dessa base, da formação do ser humano, para poder... Excelente ideia. O cara tem que se colocar no lugar do outro. Exato. O judeu se colocar no lugar do palestino e o palestino no lugar do judeu. Aí você vai tirar esse potencial de agressividade. Mas é uma luta milenar. Mas as gerações, ao longo dos milênios, falharam. Não é porque as gerações passadas falharam que a nova geração não possa construir uma outra mentalidade. Só não tem solução para a morte. Agora, se você não trabalhar na busca dessa colocação de uma pessoa no lugar da outra, da sedimentação, da solidariedade e da justiça como virtude, aí você vai ter que chorar mortos de ambos os lados, o que dificilmente propiciará a felicidade para quem tem uma vida tão curta. Só para concluir, a gente poderia falar só da dama do tráfico lá do Amazonas, que teve acesso ao Ministério por 2 vezes. Bem rapidinho, que a gente está já com o tempo estourado, o senhor quer comentar sobre essa questão dela conseguir entrar, né, e não ser identificada. O problema não é, esse aí é o menor problema. O problema sério é porque se ela chegou lá, ela teve essa audácia de ir para o lugar onde são formuladas as políticas públicas de combate. Tem acesso, né? Ela teve, só ela ter coragem de ir lá significa dizer que ela tem gente que está envolvida com a sua causa, que está dando a proteção que ela precisou, a segurança que ela teve de estar lá pousando ao lado da autoridade que tem o dever de formular políticas públicas para combatê-la. Esse acesso significa que nós estamos vulneráveis em tema de repressão ao crime organizado. É
Isso, o doutor Djalma, a gente vai encerrar, o doutor Djalma vai ficar 3 semanas ausentes, né? Ele vai precisar fazer uma viagem. Quem vai assumir na quarta-feira vai ser o Casqueiro. A gente fez essa troca, o Fábio Tágiro vem no feriado, né, apresentar o programa, vai participar da bancada no feriado com a gente. E suas considerações finais, doutor Djalma, passar 3 semanas sem sua presença. Estarei de volta muito em breve, desejo a todos os telespectadores muito sucesso e a confiança de que a vida pode ser muito melhor se cada um contribuir, não fazendo mal para o outro. É isso, Gabriel. Muito obrigado. Quero primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha aqui, dizer que você faça parte também do programa da hora, acompanhe a gente também das nossas redes sociais e através do nosso WhatsApp, que vai ficar aí na tela. Então, um forte abraço e até a próxima. É isso aí, gente. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Dizer que amanhã nos encontramos aqui com o Fábio Tágiro, no mesmo feriado. Nós estaremos aqui dia 15 de novembro. Você fica agora com o programa Feira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. E até amanhã.